Bom dia! A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês, daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, como a palavra nos diz, vai dizer aqui no versículo 32: Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. No 33, ele reinará, aqui irmãos, ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Coloca a mão no teu coração. Fala assim: vem reinar, Senhor, sobre a sua descendência. Vem reinar sobre o meu coração, sobre a minha vida, sobre o meu agir, sobre o meu falar. Querido irmão, se o meu Senhor Jesus é o rei, é o trono do meu coração, do lado do trono tem o trono da rainha, que é a mãe do rei, a mãe do meu Senhor. Esse é o dogma de fé que nós temos diante de Maria, nossa mãe, a mãe do meu Senhor, a mãe de Deus, a mãe de Jesus, que é homem e que é divino. Não tiremos a humanidade de Jesus para desmerecer Maria, e não tiremos a nossa mãe Maria do trono do nosso coração, porque ela não se engrandeceu. Pelo contrário, ela sempre nos mostra Jesus. Ela leva para nós Jesus, como levou para Isabel, como ela nas bodas de Canaã: fazei tudo o que ele vos disser. Mas a nossa mãe é a rainha. Querido irmão, e neste mover o Diário Bíblico vai dizer assim: hoje celebramos um título simples e compreendente. Se Maria é mãe do nosso Deus, que é também o nosso Rei Jesus Cristo, logo ela é mãe do Rei e a nossa rainha. Somos súditos do Rei e amamos a mãe que trouxe ao mundo o nosso Rei Redentor. Mas esse título que a igreja dá a Maria não é apenas uma questão de coerência teológica, mas também uma realidade que nos ajuda a viver melhor a nossa fé. O principal tema da pregação de Jesus foi sobre o reino de Deus. Jesus desejou ardentemente que o reino do Pai fosse instaurado nos corações. Maria, como rainha, nos ajuda a fazer com que esse desejo de Jesus se realize em nós. Ela foi a que mais permitiu que o reino de Deus se fizesse presente em sua vida, com a obediência, humildade e colaboração com a graça. Imitemos e nos unamos à Virgem Maria, que assim irá também acontecer conosco o reino de Deus em nossa história. Irmãos, que ensinamento maravilhoso. Agora, o que o texto diz para mim?
Senhor, ocupe o trono do meu coração. Eu faço parte dessa descendência e eu assumo o Senhor como rei e a nossa mãe como rainha. Dentro do meu coração, que o meu agir, o meu proceder, o meu falar esteja diante de vocês. Esteja diante do coração de vocês, do proceder de cada um, para que nós possamos amar a Deus, nosso Pai, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Fala isso para Deus, irmão, que o texto me leva agora a dizer a Deus. Clame a presença do Senhor, para que Ele venha tomar conta do teu coração e do meu coração, meu irmão. Que neste momento, Senhor Jesus, venha tomar conta do nosso coração, venha tomar conta de todas as situações, aquelas situações que têm tirado a paz. Sabe, irmão, aonde habita o nosso Senhor Jesus, aonde está a presença da nossa Mãe Maria, como rainha, purificando, limpando, nos mostrando Jesus, habita em nós a paz. Porque quando Jesus chegava e falava, a paz esteja neste coração, é esse sentimento na hora que eu orava. Muitas famílias sem paz no coração, muitas famílias na agitação, muitas famílias na desobediência, muitas famílias longe da presença de Deus, muitas famílias que estão vivendo uma graça distante. De que forma, irmão? A graça distante, ela está mostrada para você, a graça, mas ela não se concretizou na sua vida, porque você não se une com a graça. Confissão, comunhão eucarística, viver os sacramentos, o casamento, o matrimônio, as bênçãos de Deus, caia sobre o seu agir, sobre o seu falar, sobre o seu proceder. E aí nós vamos nos libertando de todo o mal, de toda a concupiscência, de tudo aquilo que nos leva a pecar, porque nós começamos a permitir que Deus esteja sentado no trono do nosso coração. Tudo que nós vamos fazer, nós olhamos para a obediência ao Rei. Nós mostramos o que nós estamos fazendo e Ele nos mostra o caminho que nós temos que ir. Ele nos mostra a verdade que temos que fazer. Ele nos mostra o nosso agir, o nosso proceder. E lógico, meu irmão, aonde que habita o Senhor, onde que está a presença da nossa Mãe Maria, o pecado não toma conta desta casa. O pecado não toma conta dessa família. Por isso, Senhor, venha tomar conta da nossa vida. Venha nos libertar de todo o mal. Shandalai ali 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 Shandalai alamai ali 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 Shandalai ali 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 Shandalai alamai ali 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 a presença da nossa Mãe Maria como rainha, mostrando para você, mulher, para uma mulher ser rainha, para ser mãe, ela tem que ter obediência a Deus. Ela tem que ter obediência a Deus. O Senhor me colocava um quarto escuro, bagunçado, desorganizado, mas neste momento você está se levantando desse abatimento e você está permitindo que o Senhor tome conta do teu coração, que o Senhor venha fazer parte da sua vida. De que forma? Eu vou carregar minha cruz, eu vou me levantar, e com Maria, com os olhos de Maria, sabe, veio aquele momento que Maria olha Jesus na cruz carregando. Sabe por que eu estou dizendo isso? Às vezes a gente se coloca tanto para baixo, sem forças, mas quando você olha para a fortaleza do coração da Mãe Maria, vendo o seu filho sofrer, sendo flagelado, e as lágrimas dos seus olhos descendo, e ela estando junto, unido, suportando por amor, você vai entender o que eu estou te dizendo agora. Você tem ficado nesse estado porque você se colocou para baixo sem forças. Mas a tua força é o teu Senhor. A tua força está no olhar de Maria. A tua força está no querer de Maria de agradar, de sobreviver, de viver essa graça da presença de Deus, de dar uma resposta concreta. Faça-se em mim, Senhor, segundo a vossa palavra, segundo a vossa vontade. Que Deus quer te levantar, que Deus quer te amar, que Deus quer que você suporte toda a dor, superando junto, abraçando a sua cruz, mas se levantando e prosseguindo o caminho. Porque o reino de Deus está agora, neste momento, no teu coração. Porque Jesus sentou no trono dele e Ele está te dando os caminhos para superar todas as situações. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, nosso Deus amado, que nos dá uma mãe
nossa Mãe Maria. Mãe Maria, toma conta do nosso coração. Mostre-nos sempre o seu Filho Jesus. Hoje, vamos rezar uma Ave Maria em agradecimento a Deus pela perfeição da humanidade no ventre e na ave cheia de graça. Como o anjo falou, vamos repetir a palavra do versículo 28. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e mais 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado